Pontual como o britânico. Quiropraxia, ajuste, crack na coluna, massagem, mas que não é massagem. Então, quiropraxia com o Dr. Luiz. Vasculhando com André Vasco. Lu, bom, eu sempre pergunto pra pessoa como que a pessoa se apresenta quando você chega num hotel e escreve sua profissão. Você, não precisa nem falar, você coloca quiropraxista. Exatamente, quiropraxista. Que é um médico. Na verdade, para ser médico hoje, você faz faculdade De medicina. Tá bom. E hoje, para ser quiropraxista, você faz uma faculdade de quiropraxia. Ou seja, já começamos bem. Quiropraxia tem uma faculdade. Tem uma faculdade. Assim como para você ser fisioterapeuta, você faz uma faculdade de Fisioterapia. E também tem associação de vocês, não tem? Tem Associação Brasileira de Quiropraxia. Que isso daí é legal, que dá pra você acessar todos os profissionais, exatamente. E aí você pode ter certeza que todos os profissionais que você aqui encontra um quiropraxista, todos os profissionais que aparecerem aí, ele dá por região, são profissionais que fizeram uma faculdade de quiropraxia. Mas em questão de uma pessoa que está tendo o primeiro contato com a quiropraxia, fala assim, puta, mas será que eu vou? Primeira pergunta que ela faz é, pra que eu procuro a quiropraxia? E depois vem, é caro? Só que eu vou te falar, hoje as pessoas rotulam preço à qualidade. As pessoas às vezes querem pagar o de 1.000 porque fala, isso é bom. Eu tenho casos, igual, vou falar em preço, tá? Mas a pessoa, para passar na Quirovida comigo, o investimento que ela vai fazer custa R$300. Tá. E tem gente que não vai porque associa a um mau profissional. Por causa que custa R$300. Eu já recebi gente lá que falou isso pra mim. E falando de novo em preço, eu trabalho na Quirovida, mas tem, não querendo fazer um merchan aí, mas a gente tem a coluna ajustada, porque eu vi que todos os centros de quiropraxia até então eram voltados para um público classe AB. E aí eu vi que existia uma demanda. Eu sou nascido e criado na Zona Leste, mano mesmo. Então Zona Leste de São Paulo, tá? Exatamente. Mas eu criei a coluna ajustada, que é um preço muito mais acessível, tem desconto, e é voltado principalmente para um público classe B, B1 e C. Em 1895, um carinha chamado Daniel D. Palmer, Didi Palmer, médico canadense radicado nos Estados Unidos, criou uma técnica que não utilizava remédios e nem cirurgias. Que prática foi essa? A. Quiropraxia, B. Homeopatia, C. Cromoterapia ou D. Holoterapia? Quiropraxia. 1-0. E você entrou nesse mundo da saúde, da terapia alternativa. Vocês se incomodam de chamar de alternativa? Eu não me incomodo, mas eu acho que é legal as pessoas entenderem que não é uma alternativa. Entendi. Na verdade é uma solução para várias coisas e as pessoas, putz, se você tem coluna vertebral, quiropraxia é pra você. Se você tem dente, dentista é pra você. Se você tem coluna, quiropraxia é pra você. Sim. Independente de dor, é melhor eu ir num quiropraxista sem ter nada do que eu ter algum problema e querer cuidar. É melhor eu ir no dentista sem nada do que eu ter cárie e tá lá na raiz, tá lá ferrado. Embora as pessoas procurem um especialista, um profissional, sempre quando tem problema. Eu falo que pode ser por dois motivos, ou por dor ou pelo amor. Gostaria que todo mundo fosse pelo amor. Mas a dor é mais rápida. E pela dor, quais são as dores? Qual é a gama de dores que a pessoa procura uma quiropraxia? Ela vai procurar, geralmente, que eu vejo na minha prática, tá? Ela vai procurar porque tem hérnia de disco, ela vai procurar porque tá com artrose, ela vai procurar porque tem escoliose, ela vai procurar porque tá com dor na cervical, tá com adormecimento, perda de força, ou tá mesmo com dor na coluna. E geralmente elas procuram por isso, dor. Sim. 99% dos casos é... Ninguém lá vai falando, nossa, eu quero porque eu quero prevenir-me problemas futuros na minha... Logo que eu comecei, a minha prática eu comecei a atender, faz 12 anos que eu tô graduado e trabalhando com isso. Então logo que eu comecei a atender... Ou seja, você é tipo meio pioneiro aqui no Brasil. Tô da terceira turma, no Brasil. Caramba. Quiropraxia no Brasil tem... A primeira turma se forma 14, eu tô formada 12. E como que você entrou nessa, Lu? Você veio de uma família que já era da saúde? Meu pai, ele é farmacêutico, minha mãe é farmacêutica também. Olha, farmacêuticos. Mas como eu entrei nisso? É bem engraçado. Eu me formei no terceiro colegial. Tá. E eu ajudava muito meu pai na farmácia. Tá. Então eu falei, quer saber? Vamos pela onda... Tá. E vou fazer farmácia também. Meu pai e minha mãe são farmacêuticos, vou fazer também. Nada mais justo, já tenho garantido. Boa, não vou ter perrengue de então, adentrar no mercado. Então eu falei, vou fazer farmácia. Então todos os vestibulares que eu tava prestando era pra farmácia. E aí, no dia 24 de dezembro, qual é o pior lugar de São Paulo pra ir um dia antes do Natal? 25 de março, Ladeira Porto Geral, aqui também conhecido como o inferno no planeta Terra, no dia 24 de dezembro. E aí eu saí do metrô, tinha uma barraquinha de um vestibular grátis para a Universidade de Anhembi Morumbi.
Ah, você tá de sacanagem. Sério. Aí eu cheguei e eu falei, preciso prestar vestibular, deixa eu ver o que essa faculdade tá oferecendo. 25 de março, você encontra tudo, até uma profissão. Cheguei, falei, vou prestar, eu tô no terceiro colegial, vou ter que entrar na faculdade. E aí eu gosto da área da saúde. E minhas intenções eram o quê? Faz farmácia. Eu sempre gostei de trabalhar com a mão, sabe? Faz massagem, não sei o quê. Eu falei, vou fazer o seguinte, faço faculdade de farmácia, trabalho aqui, vou fazendo cursos alternativos de acupuntura, e eu vou entrando nesse meio. E aí fui na 25 de março, fui lá, vestibular grátis. Falei, deixa eu ver o que tem na área da saúde. Aí eu li quiropraxia. Entre passar no vestibular, pedi o dinheiro pro meu pai pra matrícula e ir pro primeiro dia de aula, eu juro, eu não fui pesquisar o que era quiropraxia. E aí eu cheguei lá no primeiro dia de aula, o cara palpou a minha coluna e fez um ajuste na minha coluna. Eu falei, cara, será que quiropraxia é isso? Por que eu vejo se quiropraxia é isso? Antes de fazer faculdade de quiropraxia, eu ia pra praia com meus primos. Tá, porque você gosta de surfar. A gente surfava, tudo. E aí, o que eu fazia? Eles falavam assim, depois que a gente surfava, chegava em casa, Lu, dá aquela estalada nas minhas costas. E eu já fazia a parada sem ter estudado quiropraxia. Não recomendo as pessoas fazerem isso, mas... Energia, cara. Eu juro. E eu vou falar, no colégio, tirava média, mas sempre rolava uma recuperação, não sei o quê. E na faculdade, principalmente nas provas práticas, as minhas melhor nota. Porque eu nunca tive livro, nunca tive caderno, nunca tive nada na faculdade. Era só eu, presença e eu não ia lá, não anotava. Não. Quando tinha prova, às vezes, alguma matéria que eu não gostava me muito, identifico. pedia uma cópia, uma xerox, aí estudava, só que pra mim era muito natural a coisa. E eu falo, se eu fizesse qualquer outra coisa da vida que não fosse quiropraxia, provavelmente eu não faria tão bem, não seria algo tão natural. Pra mim é o que eu falo, quiropraxia não é trabalho, eu vou lá me divertir, eu vou lá, e acho que é por isso, igual o André vai lá há muito tempo, e acho que é por isso que as pessoas continuam indo, por causa porque é leve, entendeu? Pra mim é leve, então totalmente. Eu não tô lá, dificilmente você vai me ver, que merda, tem que ir lá, então você acaba reverberando isso e as pessoas veem e sentem isso, então é por isso que as pessoas... Até porque nós queremos estar num lugar se sentindo bem, né? Não, imagina você vai num lugar pra sentir bem e o cara tá mal com a vida. Você sente. Um ser humano em fase adulta possui geralmente 206 ossos. Quantos ossos possui quando bebê? A, 250, B, 260, C, 270 ou D, 206 também? Mais, porque os ossos se fundem. Então, 250, 260 ou 270? 250, chutei. 250, 260 ou 270? 270. Boa! 2-0. E é o que eu falo, imagina, e eu falo muito isso na minha avaliação, se você te der um carro novo, uma Mercedes, último modelo, e é o único carro da sua vida, hoje até o final da vida, qual o cuidado que você teria? Nossa, total. E é o que eu falo, a gente não para pra pensar que o André, o Luiz, do dia que a gente nasceu até o dia que a gente for embora daqui, a gente é único. Como a gente cuida da gente? Como a gente deveria cuidar da gente? Eu falo, a gente deveria cuidar muito bem, porque o que a gente tá vivendo hoje é só reflexo que a gente fez ontem, o que a gente vai ver amanhã é reflexo que faz hoje. E é o que eu falo, o corpo ele tem um poder de autocura e autorregulação incrível. E a hora que a gente começa a entender isso, a gente começa a pensar um pouquinho mais fora desse sistema. Dá um exemplo, você caiu, ralou, formou uma casquinha. Daqui 4 semanas cai essa casquinha e tem outra pele aqui embaixo. Quem fez isso? O corpo. Quem ensinou seu corpo a fazer isso? Você entendeu? Pô, caramba, como o corpo é inteligente e às vezes a gente não para pra pensar como o nosso corpo é inteligente. O que será que o corpo do André tá querendo falar pro André? E voltando só ao tema de quiropraxia, que eu falo a função de quiropraxia cuida de dor, em alguns casos cuida, ajuda, mas a dor é só um alerta. É só o sinal que tá acendendo lá no painel do carro. Se eu for só apagar a luz, se for só por melhora da dor, é mais barato a pessoa tomar remédio. Mas não é isso que eu quero. Ele previne, ele diagnostica e ele cuida. Cuida, exatamente. Mas é cuidar do quê? Por quê? Isso que é interessante. E é só coluna, Lu? Então, o foco principal é a coluna. Entendi. E o que a coluna pode gerar no corpo. Porque para tudo isso que eu te falei da inteligência inata, de processo de autocura e autorregulação, pro seu rim funcionar, pro seu coração bater, pro seu estômago, tudo para gerar um bebê, todos os estímulos saem do cérebro. Toda a fiação passa aqui dentro. Exatamente. Aqui é como se fosse o cano principal do corpo, não é isso? Bem simples, para todo mundo entender. A gente tem uma torneira, uma mangueira aqui, que sai uma torneira maior, e outras mangueiras menores que vão irrigar um monte de planta. Tá. Se eu tenho todas essas mangueiras bem alinhadinhas, todos esses estímulos estão passando todas essas águas, que aqui é estímulo nervoso, estão passando como deveria. Só que eu falei, desde a hora que a gente nasce, a gente pode ter o quê? Desalinhamentos. E o desalinhamento ele vai gerar o quê? Uma interferência nessa comunicação. Pode ter 3 tipos de estresse. Estresse físico, químico e emocional. Físico é postura, é de repente um acidente, um trauma, isso é o físico. Químico, às vezes é excesso de medicação, químico é droga, químico é bebida alcoólica, químico é tudo isso. E emocional é que a gente vive. Tensão, ansiedade, nervoso, depressão, vai estresse, ficando mais... E tudo isso vai influenciando. Então,
é todos esses tipos de estresse que podem afetar a coluna. E se a gente parar pra pensar, desde que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente tá suscetível a isso. Então vai muito além de dor. Vai fazer com que o sistema nervoso num todo esteja funcionando bem e as pessoas entendam melhor o corpo dela. Essa é a minha função. Se a minha preocupação fosse só dor, eu avaliaria a pessoa em 2 minutos, ajustaria em 3 minutos, 5 minutos, ela ia embora, pagou a avaliação e tchau. Mas minha preocupação é mudar essa chavinha na cabeça dela a respeito da importância dela, cuidar dela. Um exemplo, eu já tive casos de pessoas, de um caso, se quiser até põe aí o depoimento da pessoa, engravidou. Você entendeu? Porque o estímulo vai para útero, vai para ovário. Então tem vários casos. Então, tipo, você falar, eu limitar quiropraxia à dor é 1 milésimo do que é, de todo o benefício que pode gerar pra coisa. Você atende que tem alto impacto, que tem a galera de skate, galera de Cirque du Soleil, tem... Galera do BMX muito forte. Que é totalmente alto impacto, quando você tem cantor, como você tem ator, como você tem empresário, você tem um advogado, você tem... Então tem todas as idades, todas as profissões, todos os estilos de vida, literalmente. Isso que é legal, às vezes você tá na recepção lá da... Onde saem uns papos bons aqui. E aí, na verdade, você pergunta, por que você procurou quiropraxia? Na verdade, as pessoas, num geral, procuraram por dor, mas elas continuam indo porque elas vão vendo benefícios em outras partes do corpo. E ela fala, eu tinha dor de cabeça há 30 anos e não tô em mais. Meu estômago melhorou minha digestão. Igual a gente tem uma recepcionista que ela emagreceu 6 quilos. Sério. Caramba. E não é que quiropraxia é pra emagrecer, mas provavelmente o estômago começou a melhorar a digestão. O segredo é fazer as pessoas entenderem que o que ela tá vivendo é reflexo do que elas fazem com ela. O esquelético, o liso e o cardíaco são os 3 tipos de A, músculo, B, dentes, C, epiderme ou D, barriga. Músculos. 3-0. Fez a faculdade e aí você já trabalhava na área? Porque é uma coisa nova. Você falou que só tinha duas turmas na sua frente. 2 turmas. Eu sou a terceira turma. Como que vai procurar estágio? Então, na verdade tem um grande nome que veio pro Brasil, que ele é australiano, pode colocar aí, Jason Gilbert. Sou super grato a ele. Na verdade, o meu primeiro estágio, desde o primeiro ano da faculdade eu trabalhei com ele. E hoje, é ele que... Às vezes tem alguns eventos grandes, igual o WSL, Mundial de Surf, eu vou com ele me convida, então a gente tem uma relação muito boa. Desde o primeiro ano da faculdade, eu fiz estágio com ele, de quiropraxia. Eu fazia compressa quente e a massagem, eu que fazia lá. E, foi me ajudando demais, assim, e hoje eu penso o que eu fazia, e eu falo, você é louco. Só que, era muito propósito, muito missão, era uma coisa muito, de verdade. Se jogava. Por quê? Vou contar um pouco da história, de quando eu me formei, quando eu fiz estágio, depois do que eu fiz. Mas eu morava como eu falei, na Zona Leste de São Paulo, não tinha condição financeira, pai, que tô aqui, filhão, banco, tudo pra você. Tem que trampar. Entrava na faculdade 7h30 da manhã, saía, 12h45, entrava às 2 horas no trabalho. Aí eu saía de lá 8h30, 9 horas. Pra não pagar 2 ônibus ou ônibus metrô, eu pegava um ônibus até o Terminal Parque Dom Pedro. Terminal Parque Dom Pedro, comi um grego de R$1. Cheguei nessa época, sério, a pesar 120 quilos. Porque eu só comia na rua, só comia tranqueira. E aí eu chegava em casa 11 e pouco, e aí comi o que tinha lá. Pra já acordar no dia seguinte. Pra já acordar. E hoje eu falava, caramba, você é louco, né? Fazer isso. Mas, eu nem pensava nisso, sabe? Pra mim era puta prazer em fazer, legal. Puta bom, assim. E aí eu me formei, eles não falaram, filhão, tá aqui, abre aí a clínica e boa. Boa sorte aí, lindo. O que eu fiz? Tive uma oportunidade de trabalhar no Peru, onde é o país da América do Sul onde a quiropraxia é mais difundida. Aí eu fui pra lá, pra Quirovida, uma excelente empresa que eu trouxe o nome pro Brasil. Então a empresa que você tem, na verdade, é uma franquia. É uma franquia. Eu sou o master aqui no Brasil, que sou responsável pela marca, mas ela é do Peru. Você sabe o que é muito louco? Porque lá no Peru tem o que eles chamam de hueseiro. O hueseiro cuida do osso. Se você colocar uns vídeos de hueseiro aí, vai ser da hora. Então tem esses caras aí no Peru, que veio dos Incas e tudo isso. Mano. Então tem... E aí quando... Não quero ver isso. Não quero ver. Nossa. Veio dos Incas e tudo. Tá. E aí quando chegou os quiropraxistas lá, o que os caras... Acho que mais, é um hueseiro com estudo. Estudou anatomia, então sabe mais. Então teve muito... As portas se abriram muito pros quiros lá. Sim. Então lá, sem zoeira, eu vi uma média de 60 a 70 pessoas por dia. Porque lá as pessoas têm consciência que não tá indo pra um tratamento de dor. Tá indo pra um tratamento pra corrigir cuidar a coluna, pensando no funcionamento do sistema nervoso. Então aí... Fui pro Peru, fiquei 3 anos e meio lá. E aí voltei pro Brasil, vou falar em dinheiro, mas eu trouxe R$100 mil pro Brasil. Falei, agora chegou a hora de eu montar meu lugar, montar a minha clínica. E aí foi engraçado, eu tava caminhando aí pela cidade e passei na frente da Santa Casa. Falei, é aqui. E aí a gente alugou o lugar.
mas sem plano de negócio nenhum, não sabia porra nenhuma de negócio. E aí o que eu fiz? A moça que me alugou é 14º andar do próprio prédio. E aí eu perguntei pra ela assim, uma pergunta, você vai alugar lá pra mim lá embaixo, quanto que você gastou aqui na sua reforma? E ela falou, eu gastei 60 mil. Aí eu falei, enganaram essa mulher, 60 mil reais. Conheço os manos lá da Zona Leste, que faz o gesso, faz a fiação, faz a pintura, faz não sei o que, faz não sei o que. E aí, beleza, alugamos o lugar. Aí começamos a mexer. E aí o que acontece? 3 meses, foi toda a grana, sem brincadeira nenhuma. O final de semana que eu abri a clínica, eu abri a minha carteira, não tinha 10 reais pra pedir uma pizza. A cidade chinesa da América Latina está localizada onde? A. São Paulo, Brasil. B. Lima, Peru. C. Buenos Aires, Argentina. Ou D. Moca, Brasil. Moca? Mas eu acho que é São Paulo? Não, Lima, Peru. 3-1. Perdeu, André. E quando eu voltei pro Brasil, a Ju me ligou, né, que hoje é minha atual esposa, mãe da Laninha. Ela falou, amor, falei com meus pais e tranquilo de você morar comigo. Ela tinha um apartamento alugado e a gente, um apartamentinho humilde de uns 30 metros quadrados. Ah, mas cabia a cama. Cabia, tinha muito amor, é o que importa. Começamos a morar junto. Os pais dela chegaram e falaram, Lu, seguinte, vocês estão morando junto, mas a gente não tá gostando muito dessa história de vocês estarem morando junto e não estarem casados. Então, nesses 3 meses, a gente abriu a clínica, casou, morou junto e aconteceu tudo isso. Eu acreditava no que eu tava fazendo, eu me doava 100% pras pessoas lá dentro e o negócio foi acontecendo. Desde que abriu a Quirovida, nunca tive que colocar R$1 dentro do negócio. Deus foi muito generoso comigo, com a Ju e com as pessoas, e nada mais justo que a gente contribuir. Aí a gente tem o Ajuste Solidário. Sim, o Ajuste Solidário é super legal. Que uma vez por ano a gente faz arrecadação para doação para instituições. Já ajudamos Casa do Zezinho, Instituto C, já ajudamos vários lugares, já doamos mais de 60 mil reais. A gente pega um dia, aluga o salão lá embaixo do prédio, convida todos os pacientes para irem, pede uma doação mínima de 50 reais e todo o dinheiro é revertido para alguma instituição. E a gente quer abrir a nossa próxima unidade da coluna ajustada com 100% da renda revertida para pessoas carentes estudarem quiropraxia. Então, todo o lucro da próxima você vai devolver para a sociedade. A gente vai devolver, vai colocar... Porque é o que eu falo, o ajuste solidário, a gente deixa o mundo melhor, mas não um mundo e um legado. Então, esse é o intuito de fazer. Eu vou abrir um crowdfunding, até convido todo mundo que segue legal, o André, que tá aí, pra gente dar prêmios para as pessoas doarem lá no... Não sei qual que vai ser ainda que cante ou qual vai ser a vaquinha online, mas a gente vai abrir e vai abrir essa unidade com dinheiro também vindo das pessoas. De repente, daqui a pouco forma 1, 2, 3, 20. E eles vão trabalhando, eles vão crescendo. Que legal. E aí é o que eu falei, você vai deixando um legado, porque você muda a vida de uma, consequentemente ele muda da família, consequentemente ele vai querer fazer e vai vir, pô. Ele vai influenciar. E outro cara que eu sou super fãzaço, às vezes a gente... O Jorge Paulo Lema, eu não sei se você sabe, mas ele tem um programa que ele manda pessoas do Brasil para Harvard para estudar. E aí as pessoas, como obrigação, tem que voltar pro Brasil para fazer benfeitorias para cá. Imagina, aí eu nem jogo pra questão de política, mas imagina todos os empresários começarem a fazer isso. Eu vejo, e eu tinha muito, a gente tem muito bloqueio com questão grana. Eu li um livro que mudou minha vida com relação a dinheiro. Chama Segredos da Mente Milionária. O que eu aprendi é que o dinheiro só vai realçar quem você é. Se é ganancioso, você vai ficar mais. Se tem coração bom, seu coração vai ficar mais. Nesse livro ele fala que a gente tem um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma ação e gera um resultado. Só que antes do pensamento, a gente tem uma programação. E às vezes a gente foi programado pelos nossos pais com algumas coisas. Que de repente, putz, esse cara tem dinheiro porque ele rouba, esse cara tem dinheiro porque ele é mesquinho, esse dinheiro. E nem sempre é assim. E às vezes a gente não tem, porque a nossa cabeça é que se eu tiver, eu vou ser assim. Então acho que essa nossa programação é muito forte, a nossa programação com grana é muito forte. E eu tinha isso. E eu vou te falar, meu negócio só começou a crescer quando eu quebrei esse bloqueio com grana. E eu vou te falar, grana, o que acontece? A gente gera emprego, a gente muda a vida de muita gente. E a história que eu falo, você vai, quem dorme com você todo dia é você mesmo, né? Você que deita a cabeça lá no travesseiro, você sabe que tá fazendo certo e errado. Olha, tudo falando de quiropraxia, a gente chegou nisso. E esse livro, Segredos da Mente Milionária. Recomendo, pra quem quiser mudar um pouquinho a forma de pensar. O mindset. Obrigado. Boa sorte, viu? Boa sorte. Obrigadão, deixa eu só mostrar esse negócio aí, que são os diversos tipos de... Na verdade, são fases de degeneração. Então, eu queria mostrar aqui pra vocês o que é uma coluna normal. Isso aqui é uma coluna de uma pessoa saudável e normal. Não importa a idade. Não importa a idade. A gente tem o osso, né, que são as vértebras, e o disco, o amortecedor que está entre elas. E aqui, o que a gente consegue ver? Na parte lateral, que sai o nervo, que essa aqui é a principal parte. Tá? Aqui a gente tem uma fase 1 de degeneração, que o disco causou um desgaste, já tem um desgaste aí no disco. O recheio já está saindo pro lado. Uma desidratação, tá? E aí eu vou mostrar com outro corte também. Aqui o nervo continua igual. E aqui é quando a gente tem uma protrusão,
nesse caso aqui, e aqui é quando a gente tem já uma hérnia. Já tá saindo. O núcleo A hérnia pulposo, é o recheinho saindo pro lado. o recheinho saindo pro lado. E aí, o que eu falo? A pessoa tá com uma dor, tá ferrado, toma remédio, acha que não tem a dor, e fica... E aquilo continua. É o que eu falo, a melhor coisa quando você caiu foi que te doeu. Você deixou paradinho, isso aqui cicatrizou. Se eu não paro, fico mexendo, nunca cicatriza. Sim, vai doer. E aí vai avançando, até num caso de uma Aqui fase é uma 3, que já houve uma fusão vertebral. Nossa, e até o osso ferrou. Exatamente. Que aí são os famosos bicos de papagaio. Olha de lado, parece um bico de papagaio. Ah, então ele vai doer porque o recheio tá saindo e vai prensar aqui. Então, o que é o mais importante? É o que eu falo. Lembra do fio que você falou? Aham. Dá uma olhada como está essa fiação Nossa. e dá uma olhada como está essa fiação saudável. Nossa, totalmente diferente, porque aqui Entendeu? ela já se desgastou. Porque também tá faltando oxigenação, tá faltando Tá sangue, faltando ela tá morrendo. tudo. Tá faltando estímulo nervoso ali, entendeu? Então é isso aí. Nossa. Esses são os processos degenerativos. Cuidem da sua coluna. Não existe reposição ainda para a coluna, então cuidem dela. Eu vou fazer uma pergunta, um quiz aí. E quando a pessoa faz uma cirurgia de hérnia, geralmente eu conheço muita gente que fez cirurgia de hérnia e teve que fazer de novo. Então, o que eu falo para as pessoas, a culpa não é nem um pouco do médico, Tá. a culpa é da pessoa, porque se você faz uma obturação no dente, bum, cuidou de uma cárie. Nada impede de você continuar escovando todos os dias. Por quê? Você tem vários dentes na boca. Um exemplo, na lombar, a gente tem 5 discos, 5 amortecedores. Você faz em uma, nada impede de você continuar cuidando, porque você tem outros 4 discos ali que pode dar pau. Só que as pessoas fazem cirurgia, ficam bem, e daqui a um tempo já tá fazendo tudo errado de novo. Aí dá em outro lugar. Que louco. O que você vai fazer o quiz? Na verdade, o quiz para as pessoas, o que vocês acham que é mais importante? Os dentes ou a coluna? E é o que eu falo, quer ver como a coluna é importante? Se uma pessoa sofre um acidente na coluna, bum, o que acontece com ela? Paraplégica, ou tetraplégica. porque cortou a comunicação, então isso aqui é via de comunicação. Cuidar da coluna é diretamente relacionado a todo o corpo funcionar bem. Se a gente for ver caso de Schumacher, caso do super-homem, do ator, Sim. caiu do cavalo, fraturou cervical. Ou seja, é o grande... Eu acho que a melhor analogia é você achar que é o central que passa toda a fiação do seu corpo. Exatamente. Tem um documentário no Netflix, chama Awake, se vocês quiserem assistir. Ele chega lá nos Estados Unidos, dá uma palestra para um monte de gente. E ele fala em Deus, tá? Independente da sua crença. Mas ele fala que a forma de Deus se comunicar com as pessoas é através da coluna vertebral. Caramba. Isso lá atrás, ele fala isso. Dá Vocês assistem aí e me falem Dá uma se boa é verdade ou dá mentira. uma boa teoria aí. É. Obrigado, mano. Que isso. Você fala também, hein?